Agora, notícias internacionais. Pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, a Polônia disse que abateu drones russos que violaram o espaço aéreo. Segundo o governo, radares identificaram mais de 10 drones em território polonês e aqueles que representavam ameaça foram destruídos. Por segurança, o aeroporto da capital, Varsóvia, teve o espaço aéreo fechado temporariamente. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, classificou o episódio como uma provocação em larga escala e convocou uma reunião de emergência com autoridades militares e de segurança. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou a ação russa de imprudente e reafirmou total solidariedade à Polônia. O encarregado de negócios da Rússia na Polônia disse que não há provas de que os drones são russos. O Kremlin se recusou a comentar. No entanto, horas depois, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que não havia intenção de atingir nenhum alvo no território da Polônia e que estava à disposição para tratar o tema com o Ministério da Defesa polonês. E quem chega para fazer uma análise é o Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Federal Fluminense. Lier, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre. Olá, Kelly, boa tarde. Boa tarde àqueles que nos acompanham também aqui pela Record News. Como é que você analisa mais esse ponto de tensão, hein? Olha, um ponto bastante significativo, porque se for confirmado, que esses drones são de fato os drones russos e que foram enviados, para a Polônia, para atingir qualquer tipo de alvo, seja civil ou militar, isso equivaleria a uma agressão, que seria absolutamente injustificável no contexto europeu nesse momento. A Polônia, inclusive, reagiu a esses ataques, a essa explosão. Na verdade foi a explosão, um drone explodiu numa casa, outros foram abatidos, invocou o artigo 4 do Tratado da OTAN, que significa que o país faz consulta aos seus pares para ver o que vai acontecer, mas temos primeiro que ter a certeza de que esses drones eram drones russos e que esses drones foram, de fato, enviados por Moscou. Isso não está claro nesse momento. E numa análise bastante preliminar, a gente não conseguiria perceber qualquer motivo ou razão para que Moscou perpetrasse um ataque dessa natureza. Então, assim, em princípio, isso está uma situação bastante, digamos que difícil de ser compreendida, e que temos que observar melhor com o desenvolvimento dos diálogos, principalmente entre a Rússia e a Polônia. Pois é, mas o primeiro-ministro da Polônia disse também que o país está perto de um conflito aberto pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, uma linha foi cruzada e é mais perigoso do que antes. O premier também disse que pediu à OTAN para abrir consultas sobre o artigo 4 do tratado. O texto diz que os membros da aliança militar se consultarão sempre que o território, a independência política ou a segurança de qualquer um deles for ameaçado, Lier. Pois é exatamente o que nós acabamos de comentar, O artigo 4 do Tratado da OTAN, de 1949, ele fala que, diante de um ataque, haveria uma consulta entre os membros da coalizão e, a partir daí, poderia ser invocado o artigo subsequente, que é o famoso artigo 5º, aonde forças conjuntas atuariam na defesa desse membro que estaria sendo injustamente atacado por uma potência estrangeira. O que é importante nós caracterizarmos nesse momento é que a porta-voz do Ministério do Interior, a Karolina Galecka, ela disse que a Polônia de fato encontrou 7 drones e destroços de um míssil, que um objeto similar, inclusive, atingiu essa casa, o prédio residencial. Ainda não está claro para mim exatamente onde é que foi, o que aconteceu, no leste da Polônia, embora tenha sido já definido pelas próprias autoridades polonesas de que ninguém saiu ferido desse ataque. Então, assim, há de se confirmar primeiro se esses drones e esses mísseis são russos e se foram enviados por Moscou. O que eu volto a dizer é o seguinte: nesse momento, além de toda a prudência que nós devemos ter em face da escalada desse conflito para outros países europeus, envolvendo diretamente a OTAN, o que significa dizer que estaríamos falando das potências europeias mais os Estados Unidos, Canadá,
nós temos que saber quais seriam os interesses russos nesse ataque. E eu, honestamente, não consigo perceber nenhum sentido nesse ataque, caso de fato ele tenha ocorrido.